Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu trabalhava na área de estoque de um pequeno mercado local há alguns anos. O mercado era bem pequeno, uma empresa familiar, então não tínhamos muitos funcionários. A maioria dos estoques era organizada durante o dia, mas eu e outro colega trabalhávamos no turno da noite para organizar o depósito e terminar o que o turno diurno não conseguia concluir. Era um trabalho simples e, honestamente, pagava bem em comparação a grandes redes de supermercados. O único problema era que eu tinha que trabalhar sozinho 2 noites por semana, nos dias de folga do meu colega. Ele também fazia o mesmo nos meus dias de folga, e nós dois sempre reclamávamos disso, já que tínhamos que fazer o mesmo volume de trabalho, mas sozinhos. Essa situação aconteceu numa sexta-feira, que era o dia de folga do meu colega. Eu bati o ponto às 22h30 e comecei a organizar as caixas para reabastecer as prateleiras. Estava ouvindo um podcast com os fones de ouvido enquanto trabalhava. Cerca de 3 horas depois, terminei de organizar o primeiro lote de caixas e fui ao depósito buscar mais. Foi nesse momento que ouvi um barulho forte ecoando pelo prédio. Tirei os fones imediatamente e fiquei em silêncio, tentando escutar melhor. O prédio fazia barulhos estranhos às vezes, mas nunca tinha ouvido algo tão alto antes. Fui até a parte da frente da loja e olhei pelos corredores, mas tudo parecia normal. Vale mencionar que as portas de entrada do mercado ficavam trancadas à noite. Já as portas de saída eram automáticas, abrindo quando alguém passava por elas por dentro. Elas não eram totalmente trancadas, então, se alguém puxasse com força suficiente, conseguia abrir, mesmo do lado de fora. Era algo que me deixava um pouco nervoso às vezes, especialmente quando ouvia algo estranho. Como tudo parecia em ordem, voltei ao trabalho. Estava no corredor à esquerda da loja, organizando bebidas, quando vi de relance uma figura passando rapidamente pelo corredor. Peguei apenas um vislumbre pelo canto do olho, mas foi o suficiente para me assustar. Tirei os fones novamente e fui até a frente da loja para olhar na direção de onde achei que tinha visto alguém. Não havia mais ninguém lá. Comecei a correr pelos corredores, olhando por todos os lados. Eu tinha certeza de que tinha visto alguém, mas era como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Até procurei no depósito, mas não vi nada. Comecei a me questionar se estava imaginando coisas ou se aquilo era real. Continuei meu turno, mas agora estava paranoico, olhando ao redor com frequência. Durante a noite, ouvi mais alguns barulhos e cheguei a verificar, mas nunca encontrei nada. No dia seguinte, conversei com meu colega, e decidimos revisar as câmeras de segurança. Ele era o gerente noturno, então tinha acesso à sala de monitoramento. No início, não vimos nada estranho, mas por volta de 1h20 do vídeo, um homem apareceu entrando pelas portas automáticas. Ele vestia uma jaqueta grande e mantinha uma das mãos no bolso o tempo todo. O homem andava pela loja, parando às vezes para me observar enquanto eu estava de costas, organizando as prateleiras. Ver aquilo pelas câmeras me deu arrepios. Ele chegou a derrubar uma caixa em um momento, que provavelmente foi o primeiro barulho que ouvi. Logo depois, colocou a caixa de volta no lugar e correu para se esconder. Levamos as imagens à polícia, mas o homem não tinha nenhuma característica identificável, então não serviram de muita coisa. Assistir aquele homem me observando, com uma mão no bolso o tempo todo, me deixou aterrorizado. Parecia que ele estava escondendo algo, talvez uma arma, esperando o momento certo para agir ou quem sabe esperando que eu notasse antes. Ele nunca mais voltou. Pelo menos, não que eu saiba. Moro com meu irmão mais velho em uma pequena casa próxima a uma rodovia. Ambos estamos na faixa dos 20 e poucos anos, trabalhando em empregos regulares, mas, financeiramente, dividir o aluguel e morar juntos facilita muito nossa vida. Nós não nos vemos com frequência, já que trabalhamos em turnos opostos, trabalho de manhã e ele no turno da noite. Sinceramente, acho que nenhum de nós se importa muito,
Porque parece que sempre temos a casa só para nós quando o outro não está. Isso aconteceu há alguns meses, mas ainda me deixa aterrorizado. Cheguei do trabalho por volta das 4 da tarde e saí com alguns amigos antes de voltar para casa às 10 da noite. Meu irmão já tinha saído para o trabalho, então eu estava sozinho. Como tinha que trabalhar de manhã, não tive muito tempo para relaxar antes de ir para a cama. Preparei meu almoço para o dia seguinte, descansei no sofá por uns 15 minutos e fui dormir. Estava tão cansado que apaguei em poucos minutos. Algumas horas depois, acordei e vi que eram 2h30 da manhã. Coloquei a cabeça de volta no travesseiro e fechei os olhos, mas ouvi meu irmão entrando pela porta da frente. Era muito cedo para ele ter terminado o turno, mas era perto do horário do intervalo dele, então imaginei que tivesse esquecido o almoço ou algo assim. Voltei a dormir pouco depois. No dia seguinte, acordei e comecei a me arrumar para o trabalho. Peguei minha bolsa e fui até a geladeira para pegar o almoço que havia preparado, mas ele não estava lá. Logo percebi que meu irmão provavelmente o tinha levado por engano na noite anterior. Durante o almoço, acabei comprando comida rápida. Quando voltei para casa, meu irmão não estava lá. Queria avisá-lo para não pegar as coisas que estavam na gaveta debaixo da geladeira, já que era onde eu guardava meu almoço. Passei cerca de 1 hora limpando a cozinha e preparando o almoço do dia seguinte, depois tirei um cochilo no sofá. Quando acordei, por volta das 8 da noite, percebi que meu irmão tinha passado em casa em algum momento, mas já tinha saído para o trabalho. Esquentei algumas sobras para o jantar e assisti a um filme no meu quarto até a hora de dormir. Adormeci no horário de sempre, mas acordei novamente no meio da noite. Eram quase 3 da manhã, e ouvi a porta da frente se fechar. Achei que meu irmão tivesse voltado para casa. Peguei meu celular no criado mudo e mandei uma mensagem dizendo para ele não pegar minha comida. Recebi uma resposta poucos segundos depois, mas era apenas um ponto de interrogação, como se ele não soubesse do que eu estava falando. Não quis explicar tudo por mensagem, mas também estava com preguiça de levantar. Mesmo assim, me levantei devagar e fui até a cozinha. Mas ele não estava lá. Então fui até a sala de estar e, sentado em uma das cadeiras, vi um homem estranho, com roupas rasgadas e um olhar completamente insano. Fiquei paralisado de choque. Na mesa em frente a ele, havia vários alimentos tirados da nossa geladeira e despensa. O homem se levantou rapidamente, e foi então que percebi que ele segurava algo na mão. Me virei e corri para a porta da frente, mas não ouvi passos me seguindo. Já do lado de fora, no final da entrada da garagem, liguei para o meu irmão primeiro, sem saber exatamente o porquê. Expliquei tudo a ele, e ele me disse para chamar a polícia imediatamente. Enquanto estava no telefone, vi o homem aparecer na porta da frente e fechá-la com força, como se estivesse me expulsando da minha própria casa. A polícia chegou e o homem ainda estava lá dentro, balançando uma faca e dizendo para os policiais saírem de sua casa. Eles conseguiram detê-lo depois de alguns minutos, mas eu observei sendo levado até o carro, e não havia dúvidas, aquele homem era completamente insano. Descobrimos que ele não pretendia sair da casa e afirmava que era dele agora. Até hoje, não sabemos como ele conseguiu uma chave para entrar, mas trocamos todas as fechaduras logo depois. É fácil imaginar o que ele planejava fazer com aquela faca. Provavelmente achava que meu irmão morava sozinho, por isso invadiu no meio da noite. Se eu não tivesse acordado e visto ele ali, meu irmão poderia ter sido atacado assim que voltasse do trabalho, e eu provavelmente teria o mesmo destino pela manhã. Eu estava a caminho de entregar um pedido da lanchonete onde trabalho. Era uma noite tranquila, por volta das 11 horas. Estava ouvindo música no carro, apenas cumprindo minha rotina de entrega. Enquanto dirigia até o bairro do cliente, parei em um semáforo vermelho. Não havia mais ninguém na interseção, mas, por algum motivo, o sinal parecia demorar uma eternidade para mudar. Enquanto esperava, um carro parou ao meu lado. Olhei rapidamente para ele, evitando o contato visual,
mas percebi que os vidros eram extremamente escuros, provavelmente mais escuros do que o permitido por lei. Não consegui ver nada através deles. O carro, preto, parecia ser um modelo antigo, talvez um Toyota. Algo me deixou desconfortável em relação a ele. Pode ter sido apenas o fato de sermos os únicos na estrada, mas não sei ao certo. Finalmente, o sinal ficou verde, e comecei a dirigir. Percebi que o outro carro não se moveu e permaneceu parado na interseção. Achei estranho, mas decidi ignorar e seguir meu caminho. Poucos minutos depois, cheguei ao endereço da entrega. Era um pequeno conjunto de casas alinhadas ao longo de uma rua que terminava em um beco sem saída. Não era exatamente um bairro, apenas uma fileira de 10 casas. O que me chamou a atenção foi que nenhuma casa tinha luzes acesas. A princípio, achei que todas estavam abandonadas, mas as casas eram bem cuidadas e pareciam novas. Achei que talvez fosse coincidência todos os moradores estarem com as luzes apagadas. O endereço da entrega era a penúltima casa. Estacionei na calçada, peguei o pedido e fui até a porta. Esperava ver alguma luz saindo pelas janelas, mas tudo estava escuro. Relutante, bati na porta. Assim que fiz isso, ela se abriu ligeiramente, como se estivesse mal fechada ou destrancada. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. Gritei entrega de sanduíche. Tem alguém em casa? Nada. Nenhuma resposta, nenhum som vindo de dentro da casa. Por precaução, empurrei a porta um pouco mais para ver o interior. O que vi foi um corredor vazio e uma sala sem móveis ou decoração, nem mesmo um quadro nas paredes. Tudo parecia abandonado. Alguns segundos depois, poeira começou a entrar pela fresta da porta. Fechei imediatamente e desci a escada, confuso e inquieto. Enquanto voltava para o carro, notei algo estranho na rua. Algumas casas atrás, um pequeno carro preto estava estacionado. Ele não estava lá quando cheguei. Seus faróis estavam apagados, mas, ao ver os vidros escuros, reconheci imediatamente. Meu coração disparou. Isso não podia ser coincidência. Acelerei o passo em direção ao carro, mas, antes de chegar à porta do passageiro, vi algo se mover no reflexo da janela. Parei, tentando entender o que era, e então percebi, havia algo ou alguém bloqueando a visão do banco traseiro. Foi quando me dei conta do que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, corri de volta para casa. Enquanto corria, ouvi a porta traseira do meu carro se abrir. Um homem de moletom preto e calça preta saiu correndo, mas, em vez de me seguir, ele correu para o carro preto e entrou nele. Da escada, com o coração disparado, disquei 190. Mesmo depois que o homem foi embora, fiquei com tanto medo que não consegui entrar no carro. Esperei a polícia chegar. Quando chegaram, explicaram que a rua inteira estava desocupada, pois as casas eram construções novas. Isso explicava o estado impecável das casas, mas também me deixou ainda mais perturbado. O que eu realmente não esperava era ouvir que já haviam recebido múltiplos relatos parecidos naquela semana. O homem fazia pedidos com nomes e endereços falsos e seguia os entregadores. O que aconteceu comigo foi o caso mais extremo até aquele momento. Ele tinha entrado no meu carro e estava esperando que eu voltasse para possivelmente me atacar assim que dirigisse. Infelizmente, até hoje não há novidades sobre sua captura. No início de dezembro do ano passado, um dos meus bons amigos planejou uma viagem com a família e estaria fora por uma semana inteira. Ele me perguntou se eu queria ficar na casa dele enquanto eles estivessem viajando. Somos amigos próximos da família, então isso não era algo incomum. Eu já tinha feito o mesmo para eles no ano anterior. Além disso, eles tinham alguns aquários e várias plantas que precisavam de cuidados enquanto estivessem fora, e, em troca, eu poderia ficar na casa deles durante esse período. Como eu morava em um apartamento muito pequeno, sempre ficava feliz em aceitar essa oferta e ajudar. Cheguei algumas horas antes de eles partirem para conversar e entender exatamente o que precisava ser feito.
Após a saída deles, organizei minhas coisas e me acomodei. Por volta das 18 horas, saí para buscar algo para jantar e trouxe para comer na sala enquanto assistia TV. Cerca de meia hora depois, ouvi uma batida na porta. Pausei o programa e fui verificar quem era. Vi um homem de uns 30 anos. Ele não vestia uniforme de entrega ou algo parecido, parecia apenas uma pessoa comum. Abri a porta e perguntei o que ele precisava. Ele pareceu surpreso ao me ver, mas logo se recompôs e perguntou se meu amigo estava em casa, chamando pelo nome. Achei que ele poderia ser algum conhecido, mas informei que meu amigo estaria ausente e sugeri que ele voltasse em outra ocasião. O homem não fez mais perguntas e foi embora. Embora eu devesse ter perguntado mais sobre o motivo da visita, achei que ele deveria ter explicado isso logo de início. Para garantir, mandei uma mensagem ao meu amigo, informando quem havia aparecido. Ele me ligou pouco depois, dizendo não ter ideia de quem poderia ser o homem. Passei o restante do dia atento, mas achei que era apenas um mal-entendido. Após assistir TV, cuidei das plantas, alimentei os peixes e comecei a preparar o sofá para dormir por volta das 21 horas. Joguei alguns cobertores no chão e montei uma área para descansar. Enquanto fazia isso, outra batida na porta me chamou a atenção. Fiquei confuso, mas imediatamente nervoso ao perceber que era o mesmo homem. Dessa vez, não abri a porta. Perguntei em voz alta o que ele queria e pedi que voltasse outro dia. Observei pela janela enquanto ele ouvia, parecia pensar, mas acabou indo embora novamente. Certifiquei de que a porta estava trancada antes de voltar ao sofá. Embora estivesse desconfiado, hesitei em chamar a polícia, preocupado que pudesse ser um mal-entendido. Além disso, o homem ainda não havia feito nada de fato. Fiquei acordado por mais algumas horas, usando o celular e mantendo as cortinas abertas para vigiar. Quando meus olhos começaram a pesar, fiz uma última checagem pelas janelas antes de fechar as cortinas e me preparar para dormir. Após escovar os dentes e tomar um banho rápido, desci novamente. Tinham-se passado menos de 10 minutos. Desliguei as luzes e antes de ir para o sofá, decidi verificar as janelas mais uma vez para ficar tranquilo. Olhei para fora e não vi nada além de árvores balançando ao vento e a rua vazia. No entanto, quando voltei meu olhar para a porta da frente, percebi que a tranca estava destrancada. Tinha certeza absoluta de que havia trancado. Fiquei paralisado por um momento antes de sentir um pico de adrenalina. Virei rapidamente para pegar meu celular, que estava na mesa ao lado do sofá, mas ele não estava mais lá. Alguém já o havia levado. Sem perder mais tempo, peguei minhas chaves e corri para fora da casa. Dentro do carro, usei o botão de emergência para ligar para a polícia e esperei estacionado a uma distância segura. Quando os policiais chegaram, revistaram a casa e encontraram o homem sentado em um dos quartos de hóspedes. Ele foi preso sem dizer uma palavra, como se estivesse em completo silêncio. No bolso dele, havia uma chave forjada que abria a porta da frente. Meu amigo, mais uma vez, disse que não fazia ideia de quem era o homem ou como ele conseguiu a chave. Mas, sinceramente, parecia que ele estava escondendo algo. Depois disso, ele ficou mais reservado, e eu nunca soube se havia algo a mais na história. Até hoje, penso no que poderia ter acontecido naquela noite se eu não tivesse percebido que a porta estava destrancada antes de dormir. Sinceramente, acho que não teria acordado. Era uma noite normal depois do trabalho. Eu cheguei em casa por volta das 22 horas, exausto, mas pronto para passar a madrugada jogando. Todos os meus amigos tinham que trabalhar cedo no dia seguinte, então eu estava jogando sozinho e relaxando. Algumas horas se passaram, e de repente, ouvi o que parecia uma batida forte. Tirei meus fones de ouvido para ouvir melhor, mas tudo estava em silêncio. Tinha certeza de que era na porta da frente, pois o som foi alto, e não consegui imaginar o que mais poderia ser. Fui verificar, mas não havia ninguém na varanda. Quanto mais eu pensava, mais estranho parecia. Uma única batida era incomum, especialmente se tivesse sido alguém na porta.
Sem entender o que tinha acontecido, voltei ao jogo. Cerca de meia hora depois, ouvi outro som, um tipo de clique, como algo se fechando. Imediatamente tirei os fones de ouvido e olhei ao redor. A casa estava em silêncio novamente. Levantei para dar uma volta e verificar os cômodos. Não inspecionei cada detalhe, apenas procurei por algo evidente que explicasse os sons. A casa era antiga, então acabei atribuindo o barulho à madeira envelhecida. Depois de não encontrar nada, voltei à minha mesa, ainda hesitante, mas coloquei os fones de ouvido de volta. Poucos minutos depois, notei um reflexo se movendo na tela do computador. Talvez fosse uma sombra, mas me fez pular de susto. Virei rapidamente, com uma sensação quase certeira de que havia alguém dentro da casa. Minha mesa ficava na sala de estar, e atrás de mim havia um longo corredor com 3 portas, e no final, a porta da frente. Pensei rapidamente no movimento que o reflexo fez na tela, indo do lado esquerdo para o direito do corredor. A única porta à direita era a do meu quarto. Naquele momento, o silêncio da casa parecia ensurdecedor. Cada segundo que passava tornava tudo mais aterrorizante, sabendo que quase certamente havia alguém naquela sala. Decidi que minha melhor chance era correr para a porta da frente, torcendo para que quem estivesse no quarto não saltasse em minha direção. Depois de reunir coragem, me movi, correndo pelo corredor até a porta da frente. Não ouvi nada enquanto fugia da casa. Liguei para a polícia e esperei do lado de fora por longos minutos. Quando os policiais chegaram e entraram, eu ainda não acreditava no que estava acontecendo. Foi chocante vê-los saírem com um homem detido. Ele parecia ter cerca de 55 anos, mas era grande. Seu rosto era perturbador, com olhos vermelhos e arregalados, além de uma barba desgrenhada. Ainda pior, encontraram 2 facas com ele. Não parecia haver um motivo específico para ele ter escolhido minha casa ou a mim como vítima, o que, de certo modo, deveria me tranquilizar, mas só me deixava mais inquieto. Isso significava que ele era completamente imprevisível e capaz de qualquer coisa, sem hesitação. Acredito que tive muita sorte naquela noite, sorte de ainda estar aqui para contar essa história. Meu nome é Caio Ferreira, tenho 16 anos, e isso aconteceu há cerca de 8 ou 9 meses, no dia 24 de agosto. Era um sábado, e as aulas tinham começado há apenas 2 semanas. Para relaxar um pouco, decidi ver se meus amigos, que vou chamar de Gustavo e Bruno, queriam jogar Fortnite. Minha mãe e minha irmã estavam fora fazendo compras, meu pai estava trabalhando, e eu estava entediado. Era por volta das 20 horas quando finalmente começamos a jogar, porque eu havia decidido fazer pãezinhos de pizza antes e acabei queimando o lote inteiro. Após algumas partidas, percebi que meus amigos estavam ficando cansados de perder, então eles saíram do jogo após apenas 1 hora. Planejei apenas deitar na cama com meu celular e dormir. Mas então ouvi meus 2 cachorros latindo lá fora. Embora não fosse incomum eles latirem por causa de pessoas caminhando perto da estrada, decidi olhar pela janela para ter certeza de que estava tudo bem. Não vi ninguém, mas segundos depois, ouvi o som da porta da garagem se abrindo e fechando. Geralmente, isso significava que meu pai estava voltando do trabalho, mas eu não vi sua van do lado de fora, e ele havia me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que trabalharia até tarde naquela noite. Decidi descer para a sala de jantar e olhar pela janela, que dava uma visão melhor. Pude ver que a garagem estava vazia, não havia pessoas ou veículos por perto. Não sou do tipo que gosta de investigar situações suspeitas, então voltei para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da minha família para perguntar se alguém estava em casa. Contei à minha mãe sobre a porta da garagem, e ela me instruiu a apagar as luzes, trancar a porta do quarto e ficar lá até que ela chegasse. Fiz exatamente o que ela disse, mas cerca de 15 minutos depois, achei ter ouvido o som do piso de madeira no andar de baixo rangendo, como se alguém estivesse tentando ser furtivo. Não tinha nada que pudesse usar como arma, então tirei o braço do microfone da minha mesa e silenciosamente abri a porta. Saí para a varanda do andar de cima e olhei ao redor, tentando ver se conseguia localizar alguém escondido ou algo suspeito.
Estupidamente, gritei, tem alguém aí, como se realmente fossem responder. Achei que estava tudo bem, até que vi uma grande silhueta de alguém parado debaixo da varanda. Entrei em pânico e corri para o cômodo mais próximo com uma porta, meu pequeno banheiro. O intruso deve ter percebido que eu notei, pois ouvi passos rápidos e pesados subindo as escadas enquanto eu me trancava no banheiro. Infelizmente, deixei meu celular no quarto, que ficava logo ao lado. Depois de juntar coragem, corri para o meu quarto, trancando a porta assim que entrei. Notei que a porta do quarto da minha irmã, que ficava em frente ao meu, estava aberta, e imaginei que o intruso devia ter entrado lá. Ao trancar a porta do meu quarto, percebi que a porta do pequeno armário na parede estava entreaberta. Foi então que vi um olho castanho escuro espiando pela fresta, diretamente na minha direção. O puro terror que senti naquele momento é algo que nunca vou esquecer. Corri pelas escadas e saí pela porta da frente, subindo a colina até a casa do meu vizinho, que era policial. Ele alertou outros oficiais enquanto eu ficava com sua esposa, e desceu para investigar. Contei a ele exatamente onde o intruso estava escondido no meu quarto. Minutos depois, corri de volta para ver se tinham capturado o intruso. Quando entrei, vi um homem alto e magro, com uma barba grisalha e um casaco preto sujo, sendo imobilizado pelo meu vizinho enquanto era algemado. Agora, não fico mais sozinho em casa, e minha família reforçou a segurança ao redor da casa. Eles ficaram aliviados por eu estar bem e gratos pela bravura do nosso vizinho. Não desejo uma experiência como essa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Eu trabalho em uma mercearia de tamanho médio e faço turnos de 10 horas, geralmente no período noturno. Na época em que isso aconteceu, a loja estava enfrentando problemas de pessoal, e praticamente todos os departamentos estavam sobrecarregados, incluindo o turno da noite. Normalmente, eu tinha um colega que me ajudava 5 noites por semana, mas naquela noite era o dia de folga dele, então eu estava sozinho. Cheguei às 22 horas, e por volta das 22h15, já estava trabalhando sozinho. Após revisar alguns números no escritório, comecei a levar cargas de caixas para os corredores e a desembrulhá-las para estocar as prateleiras. Mesmo sem ajuda, eu precisava fazer todo o trabalho, então estava me esforçando ao máximo, sem nem parar para uma pausa. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som de batida ecoando pela loja. Parei o que estava fazendo para escutar melhor e ouvi novamente. Parecia que alguém estava batendo em uma das janelas na frente da loja. Olhei no relógio e percebi quanto tempo tinha passado. Não havia razão para alguém estar ali àquela hora. Caminhei até a frente da loja e vi um homem do lado de fora, encostado na janela, tentando olhar para dentro. Ele me viu se aproximar e ficou me observando. Perguntei o que ele queria, e ele, que parecia ser um sem-teto, pediu para eu abrir a porta. Ele tinha um semblante sério, sem nenhum sorriso ou expressão amigável. Eu disse que a loja estava fechada e que ele não poderia estar ali, e me virei para voltar ao trabalho. Foi então que ele começou a bater na janela novamente, dessa vez com força. Com um olhar enfurecido, ele socava o vidro. Alertei que chamaria a polícia se ele não fosse embora e comecei a pegar meu telefone para provar que não estava brincando. Isso o fez recuar. Ele se afastou para o estacionamento, mas continuou me olhando com raiva antes de desaparecer na escuridão. Achando que ele finalmente tinha ido embora, voltei ao trabalho. Após cerca de 15 minutos, ouvi um som metálico de algo sendo forçado ou raspado. Larguei o que estava fazendo e corri para a frente da loja. Não vi ninguém nas janelas, mas notei algo estranho na porta giratória de vidro que usamos. O ferrolho que a mantinha trancada estava completamente ausente, não apenas destrancado, mas desaparecido. Testei a porta, e ela deslizou facilmente, permitindo acesso à loja. Naquele momento, senti meu rosto ficar pálido ao perceber o que isso significava. Rapidamente, me virei para ir até o escritório e chamar a polícia, mas me deparei com o homem de antes. Ele estava a poucos metros de mim, ainda com aquele olhar enfurecido. Sem hesitar, corri para fora da loja pela porta giratória.
Ouvi seus passos me seguindo de perto enquanto corria pelo estacionamento. Uma van velha acelerou em minha direção, quase me atingindo, mas continuei correndo até o meu carro. Quando entrei no veículo, notei que o homem não estava mais me perseguindo e que a van estava saindo do estacionamento. Chamei a polícia imediatamente e passei as próximas horas relatando o ocorrido. No dia seguinte, revisamos as imagens das câmeras de segurança. O homem foi flagrado entrando na loja, mas a qualidade das imagens não era das melhores. Suspeitamos que ele e os ocupantes da van planejavam me levar, mas nunca saberemos exatamente o que eles pretendiam. Tenho certeza de que, se não tivesse agido rápido, talvez nunca tivesse saído daquela noite para contar a história. No ano passado, eu estava cuidando da casa de um dos meus melhores amigos. Ele tinha alguns lagartos e peixes que eu precisava alimentar, além de várias plantas que exigiam rega. Ele estava em uma viagem de negócios de 2 semanas, então aceitei cuidar de tudo enquanto ele estava fora. A casa dele era muito mais confortável do que meu apartamento, então fiquei feliz em ajudar. A primeira semana foi ótima, parecia até que eu estava hospedado em um hotel. Mas, em uma noite, enquanto eu estava sentado à mesa na cozinha, ouvi a tosse de um homem do lado de fora da casa. Fiquei assustado, pois parecia muito próximo, exatamente do lado de fora da porta dos fundos. Levantei rapidamente e acendi as luzes externas para mostrar que havia alguém em casa. Esperei 1 minuto antes de olhar pela janela, mas quem quer que estivesse lá já tinha ido embora. Isso me deixou inquieto. Por que alguém estaria ali? Continuei alerta por algum tempo, mas nada mais aconteceu. Já passava das 7 e eu estava com fome, então decidi sair para comprar comida. Ao caminhar pelo quintal, notei pegadas na grama. O caminho estava claramente marcado, começando na calçada, indo até os fundos da casa e depois voltando para a calçada. Peguei meu carro e fui buscar comida, mas, enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar nisso. Não fazia sentido alguém fazer algo assim. Quando voltei, fiz uma rápida busca por mais pegadas no quintal, mas não encontrei nada. Entrei em casa e me sentei para assistir TV. Após 1 hora, comecei a sentir sono, desliguei a TV e fui para a cama, ficando um pouco no celular antes de dormir. Foi então que ouvi novamente alguém do lado de fora. Dessa vez, ouvi passos no quintal da frente. Acompanhei os sons enquanto a pessoa caminhava até a porta da frente e depois para os fundos da casa. Levantei, agora mais alerta, e ouvi o barulho da maçaneta da porta dos fundos, como se alguém estivesse tentando abri-la. Subi as escadas e acendi as luzes do andar de baixo. O som parou. Desci alguns degraus e olhei por cima do corrimão para a porta dos fundos, mas ninguém estava lá. Por algum motivo, isso me deixou ainda mais apavorado. Pouco depois, ouvi o som de vidro quebrando na sala de estar. Estilhaços voaram pelo ambiente enquanto uma janela era destruída. Não conseguia ver de onde estava, mas corri para o quarto e me tranquei lá. Ouvi tosses e o som de vidro sendo esmagado enquanto a pessoa entrava na casa. Assim que entrou, o invasor começou a fazer um caos total, derrubando e quebrando tudo pelo caminho. Chamei a polícia, mas temia que não chegassem a tempo de me ajudar. Após destruir o andar de baixo, o intruso subiu as escadas, entrando em um dos quartos de hóspedes e causando o mesmo estrago. Depois, veio até o quarto onde eu estava. Ele tentou abrir a porta, mas, como estava trancada, começou a golpeá-la com algo pesado, tentando arrombá-la. Uma das tábuas da porta quase saiu, o suficiente para ele alcançar a maçaneta e destrancá-la. Quando ele entrou, vi que usava uma máscara no rosto, um moletom com capuz e segurava um taco de metal. Fiquei paralisado de medo, encostado no canto do quarto, segurando o choro. Ele me olhou com raiva, mas, para minha surpresa, ignorou minha presença. Sem me ameaçar, começou a destruir o quarto ao meu redor, quebrando móveis e paredes. Em poucos minutos, ele correu para o próximo cômodo, depois desceu as escadas e saiu da casa. Fiquei paralisado no mesmo lugar até que a polícia chegasse.
Meus amigos voltaram mais cedo no dia seguinte para lidar com a situação. Praticamente tudo na casa estava destruído, mas nada foi roubado. A polícia sugeriu que provavelmente era alguém que conhecia minha amiga e tinha algo contra ela, mas ela não conseguia pensar em ninguém que pudesse fazer isso. Eu tentei descrever o homem, mas ele estava completamente coberto, então fui de pouca ajuda. O mais assustador foi que ele me ignorou completamente, como se eu não fosse uma ameaça. Até hoje, o homem nunca voltou à casa dos meus amigos, e o motivo de sua invasão continua desconhecido.